Olá para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. A nossa equipe de reportagem continua aqui na DHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que fica na zona leste de Manaus. Nós vamos falar agora a respeito de um outro caso que está tendo muita repercussão aqui na capital amazonense. Como vocês viram aqui no site Radar Amazônico, noticiamos a respeito da morte do motorista Jones Mota Lopes, que tinha apenas 55 anos, que foi espancado até a morte na Avenida Altais Mirim, aqui mesmo na zona leste de Manaus, para ser mais exato, aqui próximo da DHS, né, por motociclistas aqui nessa região. O caso, como falei, o caso está tendo muita repercussão. Esse caso está sendo investigado aqui pela DHS e na ocasião o Jones estava dirigindo quando acabou batendo em um motociclista que trabalhava como entregador, e com medo de represálias o Jones chegou a fugir do local e foi perseguido por um grupo de motoqueiros que o alcançaram na Avenida Altais Mirim e deram início a um linchamento. Os motoqueiros usaram pedras, capacetes e partiram para a violência física contra o Jones. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ainda foi acionado, mas esse motorista não resistiu aos ferimentos e morreu nesse local. O que acontece? 3 homens, vou trazer a identidade para vocês aqui, eles estão sendo procurados e estão sendo apontados como os principais suspeitos de matarem esse motorista. São eles o Klinger Luan Ferreira Costa, conhecido como Ferreirinha, o Francisco de Oliveira Galvão Neto e o Ayan Ferreira de Souza, né? Esses 3 são os principais suspeitos de envolvimento na morte desse motorista aqui na Avenida Altais Mirim. E nós ouvimos os delegados Ricardo Cunha, que é o titular aqui da DHS, e a delegada Débora Barreiros, delegada adjunta da unidade policial, que deram mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Vocês vão conferir agora aqui na tela do Radar Amazônico. Manaus acordou e viu nos noticiários cenas grotescas, cenas de extrema violência, cenas de covardia de um senhor de 55 anos, né, que foi brutalmente ali espancado na Avenida Altais Mirim, 1h da manhã, por vários motociclistas. Esse crime chocou a cidade de Manaus, né, sobretudo com a covardia ali daquelas pessoas. Tratava-se ali de um senhor, de uma pessoa já de idade, de 55 anos, uma pessoa que estava sozinha conduzindo o seu veículo, foi retirado desse veículo e foi espancado até a sua morte. Esse crime ele foi filmado, ganhou repercussão, inclusive nacional, e desde o momento do cometimento desse crime, as nossas equipes estão nas ruas. Ontem a gente solicitou da população a ajuda para que denunciasse essas pessoas, nos auxiliasse aí na identificação e na prisão dessas pessoas. E assim foi feito, né? A nossa população de bem, nós somos a gigantesca maioria, e nunca iremos nos curvar para a criminalidade. Já identificamos 3 pessoas, estão devidamente com as suas prisões decretadas, e agora, nessa fase da investigação, estamos em busca das suas capturas. Não precisamos ainda da ajuda da nossa população, né, para localizar essas pessoas. E eu vou disponibilizar novamente o nosso Disque Denúncia, ressaltar o 181, o nosso 981-189535, e agora eu passo a palavra para a doutora Débora, que vai falar exatamente como estão aí as investigações, quem são essas pessoas envolvidas, identificadas até o momento, quantas ainda faltam a identificar, enfim, como foi essa briga nesse trânsito e todos esses detalhes que a gente possa explicar nesse momento da investigação. Obviamente, detalhes que ainda permanecem sigilosos, a gente não tem como falar nesse momento, até para não atrapalhar aí na captura dessas pessoas. Passo a palavra para a doutora Débora. Vocês vão ouvir agora a fala da delegada Débora Barreiros, delegada adjunta da DHS. Nós conseguimos ontem, com a ajuda da população e com a divulgação também das imagens que correram ontem o noticiário o dia inteiro, envidar esforços para conseguir identificar os 3 principais autores dessa barbaridade. Os nossos investigadores eles foram a campo,
Eles foram em diversos endereços e conseguimos confirmar a identidade de 3 pessoas. Estamos divulgando agora de maneira responsável, até para que pessoas que não tenham nada a ver com esse crime tenham as suas identidades ali questionadas com a participação desse crime. Nós viemos agora, então, a público dizer que já identificamos a participação do Klinger Luan Ferreira Costa, que é conhecido como Ferreirinha ou como Pestinha, o Francisco de Oliveira Galvão Neto e o Ayan Ferreira de Souza. Esses são os 3 principais nomes nesse momento da investigação. Não obstante isso, nós temos nas imagens pessoas que também roubam e que danificam o patrimônio daquele senhor, pessoas que cercam o carro, né, auxiliando e instigando os outros a cometerem essa barbaridade. Mas as forças de segurança não podem compactuar com essa selvageria, a população de bem também não pode querer vingança privada. Nós precisamos prender esses elementos para que a gente possa instruir um procedimento. É assim que funciona na nossa lei, é assim que a lei, de forma civilizada, tem que ser aplicada. Então, a gente deixa em aberto os canais de comunicação da DHS para que a população nos auxilie a encontrar esses 3 elementos. De antemão também, nós trazemos o resultado da investigação no sentido de que ele já tem prisão temporária decretada pela Justiça no plantão criminal de ontem, devido aos nossos esforços aqui da DHS. Então, ou que eles se entreguem, ou que a população nos auxilie, porque com certeza eles serão encontrados e responderão na forma da lei por esse crime tão bárbaro, tão selvagem que aconteceu nessa cidade. A ficha criminal dele já tem alguma ficha suja dos 3? Olha, a gente tem o Klinger Luan já respondendo a roubo, a tráfico de droga. Ele é uma pessoa que age com violência em outros crimes, já foi preso em outras vezes. O Ayan não tem nenhuma passagem. E o Francisco de Oliveira tem um crime de violência doméstica que ele responde em segredo de justiça. São as 3 pessoas que participaram diretamente desse linchamento? São as 3 pessoas que estão diretamente nesse vídeo, né? São os que aparecem mais agredindo esse senhor, mas nós temos a participação de outras pessoas que também responderão na medida da sua culpa. E qual foi o motivo exato Esse Felipe foi achado? Olha, a gente está ainda no início das investigações, né? Nós temos ali vários elementos. A gente está tentando ver como que essa discussão se iniciou. Existem algumas pessoas dizendo que teve um pequeno acidente de trânsito anterior, mas nós ainda não temos nenhum registro sobre isso. É o início das investigações, temos essas prisões decretadas e temos um prazo também para concluir as investigações nesse sentido. Brutal, né, doutora? Totalmente selvagem, sem nenhum nexo. Delegada, a gente aproveita aqui esse momento para fazer esse alerta à sociedade. Por exemplo, aquele cidadão que porventura presenciar ali um crime, pode segurar a vítima ali e chamar a polícia? Até onde é o correto? Olha, o correto realmente é sempre chamar o Estado, a polícia no caso, né? Segurar uma pessoa que está em flagrante delito é até um dever do cidadão também, desde que ele não se coloque em risco. Mas o que não pode acontecer é esse tipo de selvageria, esse tipo de brutalidade. A gente não sabe se existiu um acidente anterior, mas mesmo que tivesse acontecido, não daria a oportunidade ou o direito de ninguém fazer o que fez ali, essa justiça entre aspas, com as próprias mãos. Delegada? Eles pegam ali pedras para atacar naquela vítima, para atirar naquela vítima. Nos vídeos a gente consegue ver que foram utilizados agressões com chutes, com pedra, né? E também com as próprias mãos, né? Você vê capacetadas ali no vídeo. E isso acabou levando o senhor a morrer ali no local, sem que ao menos fosse socorrido, porque a morte foi instantânea. Como é que foi repassada essa informação à família? Porque, pelo que a gente soube até o momento, a família acabou descobrindo através da internet também dessa morte, dessa forma. Infelizmente, a família teve algumas pessoas que tiveram conhecimento através da internet, o que é ainda mais traumático. Não sei se tem isso na investigação, no inquérito. Essa vítima estava indo para algum lugar, estava indo para casa? A gente está no iniciozinho das investigações, acabamos focando mais em identificar essas 3 pessoas e vamos refinar o que aconteceu para que chegasse até esse momento.
pessoas que porventura possam estar escondendo aí esses 3 suspeitos investigados a partir de agora precisam também colaborar com a polícia, porque sabe que a partir de agora os mandados estão decretados. Os mandados estão expedidos, as pessoas que resolverem escondê-los podem responder também por crime, então a melhor coisa que pode acontecer é que essas pessoas se apresentem à delegacia ou que as pessoas denunciem, porque nós vamos encontrá-los de qualquer jeito. Delegado, esse crime? Eu conheço aquela pessoa também que participou do linchamento, pode denunciar, porque não são só os 3. Nós temos outras pessoas, né, que roubam a vítima, que danificam o automóvel dele, que perseguem, então essas pessoas também vão responder, e se a gente tiver, quanto mais informações, melhor. Delegado, esse crime aconteceu nas proximidades da DHS. Os laudos médicos. A causa da morte foi o traumatismo mesmo craniano. Delegada, esse crime aconteceu nas proximidades da DHS. De imediato, a DHS não poderia ter interferido ali na situação? Olha, nós temos um plantão aqui que atendeu a ocorrência assim que chamados, mas obviamente as pessoas que estavam ali naquele momento do crime já não permaneciam com a chegada da polícia. Mas foi muito importante a nossa chegada ainda de madrugada, porque nós conseguimos coletar elementos. Essas imagens também chegaram aos nossos investigadores pela madrugada e a gente fez o que foi possível naquele momento, mas em menos de 24 horas a nossa resposta já está dada da forma da lei, que é a identificação dos principais suspeitos e a expedição dos competentes mandados de prisão. Ok, delegado, obrigado. Aí vocês acabaram de conferir a entrevista dos delegados Ricardo Cunha e Débora Barreiros, que deram mais detalhes a respeito dessa ocorrência, que, como falei no início da transmissão, está tendo muita repercussão aqui na capital amazonense. Teve destaque até mesmo na mídia nacional. E como falei anteriormente, esses 3 homens que estão sendo falados aqui são os principais suspeitos da morte desse motorista. E quem tiver informações sobre o paradeiro deles deve entrar em contato pelo Disque 181. Vale destacar que esse fato aconteceu na Avenida Altaz Mirina, aqui na Zona Leste de Manaus, aqui próximo da DHS. E vale destacar também que esse motorista, o Jones, ele deixa 3 filhos, né? Um de 39 anos e 2 adolescentes, sendo uma menina de 15 anos e um menino de 12 anos. Além dos filhos, o Jones também tinha 4 netos de idades entre 20 e 25 anos. É um crime que está chocando até agora a população manauara pela brutalidade e pela selvageria que isso aconteceu, né? Esse caso continua sendo investigado, a DHS tem 30 dias para concluir esse inquérito e esses 3 suspeitos, eu vou falar para vocês o nome deles mais uma vez, que é o Klinger Luan Ferreira Costa, o Ferreirinha, o Francisco de Oliveira Galvão Neto e o Ayan Ferreira de Souza, estão sendo procurados aí, apontados como os principais suspeitos da morte desse motorista. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. E lembrando mais uma vez, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Cristian Guerreiro e Elise Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.